Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo, o programa da inclusão social. De acordo com a AMUDIA, Associação Moçambicana de Diabéticos, anualmente pelo menos 5 milhões de doentes de diabetes morrem devido a este problema no mundo. Além de causar a morte, a doença pode levar à deficiência, com destaque à cegueira e à deficiência físico-motora. Francisco Bila e Manuel Tiago fazem parte das estatísticas de pessoas que adquiriram a deficiência em consequência da diabetes. A vida de Francisco Bila corria normalmente, até quando descobriu que tinha diabetes. Desde então, consultas hospitalares passaram a fazer parte da sua rotina. Descobri-me que era diabético, posso dizer que há 10 anos atrás, há 21 anos atrás. Isso estou falando de 2010. Então, andei fazer o tratamento no hospital, só que eu ainda andava. Nessa altura não tinha nenhum problema. Problema de doença eu tinha, mas sempre fazia consultas no hospital. Para chegar à fase de eu ser amputado o pé, foi o seguinte. Eu, como fazia pequenos trabalhos de construção civil, trabalhei, uma coisinha me picou no pé. Ficou uma feridinha, então eu fui no banco de socorro. No banco de socorro foram-me fazer análises. Tive que baixar na cirurgia 2. Quando baixei na cirurgia 2, cuidaram de mim, mas no último vieram, eu fiquei lá quase um mês de baixo. Então eles decidiram me amputar o pé. Disseram que não vale a pena ficar com esse pé porque já não está bem. Então amputaram o pé por causa do diabetes. A situação de Francisco Bila ficou ainda mais delicada quando, depois da amputação, veio a paralisia. Mês passado, teve o problema de eu dormir aqui em casa, caí na cama. Quando caí na cama, esses 2 membros pararam. Já não funcionam. Até agora que estou falando, não funcionam. Estou a fazer tratamento, mas está a ser muito difícil porque não tenho como locomover. Tal como Francisco, Manuel Tiago perdeu uma perna em consequência da diabetes. Eu tinha uma ferida no dedo grande. Então ficou assim, foi para o hospital central de Matola. Chegou no central, esse estava em cheio, a perna estava em cheio. E pronto, disseram que pode cortar. Disse, como vou cortar? Tem que cortar, porque o dedo já está podre. Então chegou, a Sara foi para assim, cortaram assim. Como o dedo não anda em coisa, então corta. Cortaram. Não anda, não faz nada. Agora, como está sozinho? Estou cozinhando ali sozinho, sentado. Mudou muito. Sentado. Se não ver criança aí que tem alguma que chama, anda cá, lavar minha roupa, louça, varrer dentro, eu sentado ali. E não tenho família aqui para ver me ajudar. A pandemia da Covid-19 só veio complicar as contas de Francisco e Manuel, pois estão na fase de tratamento e a cumprir consultas de rotina. Porém, há sempre uma luz no fundo do túnel. Mesmo agora, deram-me uma guia de transferência do Hospital Central de Maputo para ir à cirurgia no Hospital de Infulim. Tenho dois controles. Vou no Hospital Central, vou no Infulim. No Infulim, qual é o problema que vou deparar com ele? No Hospital Central, eu ainda andava com um pé. Agora, daqui para diante, nem o Hospital Central, nem aqui. Não sei como é que é de andar, porque isso requer o transporte. Tem que ter alguém que tem coração me ajudar, mas não é todo dia que uma pessoa vai te ajudar. Tenho documentos dele, está aí.
faz controle. No, coisa provincial é longe. Ia lá fazer controle no provincial. Então mudaram, eu pedi para mudar para aqui na Machava. Controlo aqui, mensalmente, vai no controle. Agora, dá-me comprimido, porque eu sofro de asma, sofro de alta tensão. A tensão ia dar diabetes. Tem medicamento aí, não sei se aquele medicamento é que está me dando, não sei o comprimido, não sei de atenção, não sei se é de diabetes, eu não compreendo nada. Para o tratamento da diabetes, além de fármacos, recomenda-se a prática regular de exercícios físicos, tal como explica Carolina Said, instrutora de ginástica. É importante a prática da atividade física ou do exercício físico para o paciente diabético, porque, primeiro dizer que o próprio tratamento da diabetes não depende somente da toma dos fármacos. É um tratamento reconciliado, então o doente diabético deve praticar atividade física, deve ter uma dieta adequada, deve também tomar os medicamentos. Quando pratica atividade física, sabemos que essa doença está relacionada diretamente com o estilo de vida. Então, muitos dos pacientes diabéticos têm um problema de peso, ou por outra, dizer que o aumento de peso é um fator de risco para que a pessoa tenha diabetes. Então, quando a pessoa pratica, já é doente e pratica sempre atividade física, isso ajuda no próprio tratamento. Pode reduzir os níveis de açúcar. Vamos supor que é um paciente que não consegue controlar, sempre o açúcar está num nível elevado. Praticando sempre atividade física, acaba reduzindo aquilo que são os níveis de açúcar, mas também pode reduzir a própria toma dos medicamentos. Então, isto é, se o paciente fazia 2 vezes por dia, por exemplo, a medicação de manhã e de noite, quando pratica atividade física com frequência e faz uma dieta adequada, toma os medicamentos, pode vir a reduzir, só tomar uma vez. Mas que tipo de exercícios físicos se recomendam a pessoas com diabetes? Para pacientes diabéticos, recomenda-se exercícios aeróbicos, com uma intensidade baixa, mas que tenham mais um pouco de tempo. Atividades de aeróbico, estamos a falar saltar a corda, estamos a falar de caminhada, estamos a falar de dança. E falando na vertente da atividade física, que é qualquer gasto de energia em relação a quando a pessoa está em repouso. Então, nossos pacientes, como são pessoas idosas, geralmente recomendamos mais também as atividades domésticas, como varrer o pátio, limpar a casa, limpar o chão da casa, cuidar do jardim, cuidar da horta. Essas são atividades que geralmente recomendamos para que as idosas não fiquem sentadas. Neste período da Covid-19, muitas atividades foram canceladas. No entanto, a instrutora de ginástica deixa um apelo. Talvez dizer que agora que estamos no tempo de pandemia, onde a palavra de ordem é todo mundo ficar em casa, os pacientes, não só como pacientes, toda a gente deveria adotar outras formas, porque muitos dependem mais de sair para o ginásio ou para os clubes, gostam mais de atividades em um grupo. Então, não é por estarmos em casa fechados que vamos deixar de fazer essas práticas. Podemos explorar muito bem os nossos quintais, como eu já dizia, varrendo, fazendo as atividades de casa, até tirando os móveis de um lugar para o outro. Então, vamos explorar o máximo, ficar em casa, mas também evitando doenças, porque sabemos que quando estamos sentados, a vida sedentária em si acaba favorecendo para aquilo que é o aumento do peso. E quando temos aumento do peso, acabamos ganhando certas calorias, acabamos aumentando a pressão arterial e isso provoca doenças cardiovasculares, assim como metabólicas. Estamos a falar exatamente da hipertensão e da própria diabetes. Então, vamos a uma breve pausa e voltamos em poucos minutos.
Para ajudar uma pessoa com deficiência visual a atravessar a rua ou a caminhar, precisa primeiro de cumprimentá-la. De seguida, pergunte se necessita de ajuda. Se disser que sim, não pegue na sua bengala, pois a bengala serve para identificar obstáculos e desnivelamento de terreno. E também não a segure, deixe que ela o segure primeiro. O lugar recomendado para ela se apoiar é o braço direito, por isso facilite que ela acende ao seu braço. Olá, eu sou a Carla. Adquiri a surdez e consigo falar com alguma dificuldade. Às vezes, vejo as pessoas a tentarem conversar comigo, mas elas nem sabem por onde começar. Neste vídeo, você vai aprender a comunicar com um surdo. Vamos lá! Estavas aonde? Bom, demoraste muito. Eu estava cansado de esperar. Muitas pessoas, quando conversam comigo, por saberem que eu tenho restos de audição, desatam a gritar para que eu lhes possa ouvir. Sempre que estiveres a conversar com uma pessoa surda, não grite. Fale num tom normal ou baixo, pois a percepção visual dos surdos é bastante aguçada, fazendo com que eles consigam captar as mensagens por meio da leitura labial ou pela expressão facial. Você ia conversar com quem? Falando de expressão facial, ao conversar com um surdo, não fique de lado. A conversa tem de ser frontal. Isto facilitará a leitura de toda a expressão facial ou corporal. Não sei com quem estavas a falar e nem sei quem é ele, mas eu estou com fome. Vamos lá comer uma cena. Outra dica: você tem de ser muito breve nos discursos. Sempre fale frases curtas, simples e diretas. E para finalizar, vou deixar mais 2 dicas. Do mesmo jeito que um surdo, além dos sinais, usa expressões para comunicar, você também pode fazer o mesmo. Acabou? Acabou? Estou com fome. Vamos comer. E por fim, conte sempre com a ajuda da tecnologia para comunicar. Do WhatsApp, por exemplo, faça videochamadas usando as mesmas dicas. Olá! Bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. Está a acompanhar nesta edição práticas simples que podem ajudar a combater a diabetes. A diabetes é um mal que pode afetar a qualquer pessoa, criando danos que podem causar a deficiência ou mesmo levar à morte, e a tendência de prevalência da doença é preocupante. A Amodia é uma associação moçambicana composta por pessoas que vivem com a diabetes. Ela conta atualmente com 12.000 membros inscritos, dos quais 4.000 pacientes são ativos. Sandra Loureiro é médica internista e presta serviços na Amodia. Ela revela que o número de pessoas que padecem de diabetes tende a aumentar no país. Diabetes é uma doença em que o organismo tem as taxas de glicose aumentadas, isto é, há um aumento de glicose ou dos açúcares no organismo. O organismo não consegue usar este açúcar e fica em excesso dentro do organismo. A diabetes realmente é uma doença que está em crescimento. Cada ano que passa, os números estão aumentando. Então, a Amodia tem este papel de cuidar do paciente que tem a diabetes, das pessoas que têm diabetes. Temos a parte preventiva e temos a parte curativa.
Na parte preventiva é para prevenir aquelas pessoas de terem diabetes, aquelas que são fatores de risco para diabetes, mesmo as que não têm fatores de risco devem ter uma conduta que previna o aparecimento de diabetes, e fazemos isto com palestras, ensinar como se portar, a importância da atividade física, a importância de uma boa alimentação, a importância da pessoa dirigir-se ao hospital quando tem alguns sintomas. Depois temos a parte curativa, para aqueles que já têm a doença, que seja ela estabilizada, para que não tenha uma progressão de tal maneira que possa dar complicações, em que eles estejam com a doença controlada. Adotar hábitos de vida saudáveis é recomendado a quem não padece da diabetes, mas para quem já sofre da doença, há cuidados adicionais. E para aquele que já tem a doença numa fase mais avançada, para melhorar também a qualidade de vida dele. Este é o nosso papel. Em consultas, fizemos consultas para aqueles que já têm a doença diabetes e também em várias palestras de prevenção. A médica Sandra Loureiro prossegue, destacando os sinais mais comuns da diabetes. Bom, o indivíduo quando tem diabetes, ele começa a urinar bastante. Por causa disso, começa a ter muita sede durante o dia, tem muita fome, porque ele tem muito açúcar, mas como não é usado, ele tem sensação de fome, tem muita fome. E com o tempo, com o progredir da doença, começa a diminuir o peso, vê-se o zinco está a emagrecer. Estes são os sintomas maiores, mas também existem outros que são sintomas menores, mas também devemos ter em mente para poder diagnosticar a diabetes. São indivíduos, por exemplo, que têm infecções de repetição, infecções da pele, infecções nos dentes, nas gengivas, aliás, infecções urinárias de repetição. Portanto, os indivíduos também têm o que chamamos de formigueiro. E tem visão turva também, é um dos sinais também que podem pensar que pode ser diabetes. A diabetes é uma doença crônica e pode ser hereditária. Normalmente as crianças, nem sempre, mas grande parte, a maioria, quase todas, são do diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 não tem este fator genético, de hereditariedade vindo dos pais. Não, é uma doença que acontece por uma deficiência já no pâncreas, que não consegue produzir a insulina, mas que não tem nada a ver com familiares. Diabetes do tipo 2, ela está relacionada com os hábitos de vida, portanto, hábitos alimentares, hábitos de atividade física, mas também está relacionada com esta parte da hereditariedade. Portanto, por isso é que, se eu tenho um pai, ou melhor, família direta, parentes diretos, pais ou irmãos que tenham diabetes, isto é um fator de risco. Sabendo que eu tenho este fator de risco para diabetes, eu vou me cuidar para que não precipite o aparecimento da diabetes. Com o advento da pandemia da Covid-19, houve uma redução na procura de tratamento da diabetes, tal como explica a médica Sandra Loureiro. Sim, houve aquele medo. No princípio, muitos tiveram medo e muitos, portanto, seguiam as recomendações, ficaram em casa. Não considero abandono, mas afastaram-se por causa do medo de sair à rua, medo de se juntar num sítio em que tem muitas pessoas. O que sentimos é que, aos poucos, estão regressando e eu, só de ver que já há muito tempo que não vinha, né, já sei qual é a justificação. Por causa da pandemia, tinha-se isolado. Eles vêm sim, mas ou mandam algum familiar para pedir apenas a medicação para continuar. E sendo esta fase de pandemia, entendemos, né? Sim.
Adotar hábitos de vida saudáveis é recomendado para uma pessoa que vive com a diabetes. Entre vários está a escolha de alimentos. A diabetes é uma doença crônica e exige uma alimentação cuidada, tal como explica o nutricionista Aleixo Luciano. Os alimentos que um diabético tem que consumir, de princípio, são alimentos naturais. Isto é aquele que a terra produz, como, por exemplo, tubérculos, para o caso da mandioca, nesse caso, cozida, melhor, né? Batata doce, o inhame, estamos a falar também de banana verde, ok? No caso também das verduras, como o alface, o espinafre, também a couve, a nhangana, o tseque. Estes são essencialmente alimentos aqueles que, como dizia, que a terra produz, assim como também eles podem consumir as carnes, ok? Mas as carnes que eles devem dar mais primazia são as carnes brancas, como por exemplo o frango, o peixe, no universo dos mariscos como um todo. Podem consumir sim o arroz, ok? Mas se for se for numa situação em que a pessoa tenha condições, pode ser mesmo para um arroz integral, ok? Caso não, pode ser um arroz branco, mas terá que velar muito pela questão da quantidade e também em torno de como é que fará a preparação deste mesmo arroz. Isto é, se vai ser um arroz, por exemplo, de legumes, por ali em diante. Este é o mais indicado nestas condições. Também pode consumir a farinha de milho, se for a farinha de milho integral, como por exemplo nós na região nós chamamos de celeste, não é? Isto é a farinha, o milho nesse caso lavado, posto na moageira e ser moído de forma integral, sem remover nem sequer a casca nem o embrião. Aleixo Luciano acrescenta que é também importante observar a quantidade de alimentos a consumir, mesmo tratando-se de frutas. Mesmo com as frutas, é preciso que, se for, por exemplo, uma fruta grande, é importante que ele consuma metade. Não por ser fruta, tem que consumir, porque existem aqueles alimentos que se dizem ser de alto índice glicêmico, ok? Então, numa perspectiva dessa, significa que ele tem que cortar ao meio a fruta, consumir uma parte, a outra parte poderá consumir mais logo, uma vez que estamos a dizer que tem que consumir pequenas quantidades e várias vezes ao longo do dia, sem também deixar ficar para trás a água, que é extremamente essencial nisto, okay? Porque um paciente ou um indivíduo com diabetes, ele sente muita sede, ok? Sente muita sede e sente muita sensação também de ir à casa de banho para poder excretar, ok? As substâncias nesse caso. Então é importante que ele sempre tenha que hidratar, se possível até ter que andar com uma botija de água, isto é, para não ter aquela situação de consumir, por exemplo, meio litro tudo de uma vez. Não, tem que ser de forma paulatina. Entretanto, existem alimentos que devem ser riscados do cardápio de uma pessoa que vive com diabetes. O diabético não pode consumir, estamos a falar primeiro de alimentos processados, ok? Alimentos processados, refiro a alimentos como, por exemplo, as bolachas, ok? Isto é, as bolachas, principalmente as bolachas que são adicionados os açúcares, porque existem aquelas bolachas que são de leve, posso assim dizer, como por exemplo as bolachas integrais, ok? Estas é simpático com que ele possa fazer o consumo, mas as bolachas que não sejam dessa natureza, em nenhum momento eles devem fazer o consumo do mesmo. Refrigerantes, ok? Todo tipo de refrigerante. É importante que numa fase dessas tenha que evitar ao máximo, tirar fora da sua lista do consumo, ok? Falamos também mais de, como dizia, as carnes vermelhas, ok? E é importante que nessa fase também esses pacientes ou esses indivíduos evitem o consumo das carnes vermelhas e, como dizia, prioriza mais as carnes brancas. Ficou a dica: exercícios físicos e uma alimentação equilibrada
é a melhor fórmula para combater a diabetes. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. Nesta edição, vamos falar da diabetes. Aprenda a construir frases curtas sobre este assunto. A diabetes pode levar à cegueira e à deficiência físico-motora. A diabetes pode ser hereditária. Vamos dizer juntos? A diabetes pode levar à cegueira e à deficiência físico-motora. A diabetes pode ser hereditária. Até o próximo programa. Está tudo dito. Nós voltamos daqui a 7 dias.